Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao curso Urosondas, Sondagem de A a Z. Este curso irá capacitar você, profissional de saúde, a lidar com todas as situações envolvendo sondas urinárias no âmbito da urologia, com total segurança, traduzindo em uma qualidade a mais, abrindo novas oportunidades na sua vida. Por exemplo, trabalhar em um setor que talvez hoje você tenha receio, reduzindo o estresse. Afinal, é péssimo trabalharmos em um setor onde nós temos insegurança de precisar realizar um procedimento ou orientar um procedimento com o qual nós não estamos totalmente familiarizados ou seguros de realizar. E, é claro, aumentando a segurança do paciente. Antes de falar propriamente sobre o curso, eu gostaria de me apresentar. Afinal, você precisa me conhecer para saber quem sou eu, qual é a minha formação e a minha capacitação para poder estar aqui, orientando você, ensinando você como lidar com sondas urinárias. Meu nome é Luciano Casale e sou formado em Minas Gerais, na UFJF. E eu fiz 3 residências médicas. Primeiro, eu fiz cirurgia geral na Santa Casa de Juiz de Fora. Depois, eu fiz cirurgia do trauma no Hospital João 23, em Belo Horizonte. E, por fim, fiz a residência de urologia na Santa Casa de Belo Horizonte. Apesar de acompanhar cirurgias desde o 5º período da faculdade, eu não me lembro, nessa época da faculdade, de ter recebido alguma orientação formal sobre sondagens urinárias. O que eu aprendi foi estando no bloco cirúrgico, como eu acompanhava a cirurgia, aprendendo uma dica ou outra, aprendendo um pouco na prática, enfim, o famoso aprender de orelhada. Na residência de cirurgia geral, um pouco mais do mesmo, muito tempo no bloco cirúrgico, muitas sondagens urinárias na prática, mas sem nenhum embasamento científico ou teórico por trás disso. Quando eu fui fazer residência de trauma lá no João 23, aí sim eu comecei a lidar com muitos pacientes tendo traumatismos urinários, traumatismo de uretra, precisando fazer cistostomia ou alguma sondagem urinária mais difícil, e eu comecei a me deparar, a ver com complicações relacionadas a esse procedimento. Na residência de urologia, aí sim, de fato, eu aprendi especificamente sobre sondas urinárias, técnicas para passar, como resolver essas situações de urgência, como resolver situações em que não é possível você passar uma sonda urinária. Mas numa residência tão extensa e tão intensa, afinal são 3 anos de muito trabalho, são muitas áreas de atuação, não só sobre sondas urinárias, eu realmente não tive tanto embasamento teórico para isso. Foi uma prática muito intensa, mas sem uma teoria muito embasada. Portanto, neste curso, eu trarei informações para você que eu obtive, que eu aprendi ao estudar, ao me debruçar extensivamente sobre esse assunto. São assuntos, inclusive, que muitos urologistas muitas vezes desconhecem. Afinal, muitos deles eu próprio desconhecia quando eu terminei a residência de urologia. Claro que não basta apenas ler um livro para poder ser um expert no assunto. Então eu trarei para você muita bagagem que eu tive do período de residência, tanto no João 23 quanto na urologia, e claro, no meu período de prática clínica dentro da urologia. Muita coisa que eu vi, muita coisa que eu aprendi. Fique comigo até o final e eu garanto que você terá uma base teórico-prática robusta que vai realmente capacitá-lo a resolver qualquer situação envolvendo sondas urinárias. Bom, neste curso eu farei um apanhado de tudo que você precisa saber relacionado à sonda urinária. Então vamos lá, tipos de sondas urinárias. Você sabia, por exemplo, que Foley e Nelaton, eles foram pessoas reais que inventaram esse modelo de sonda? Que existem diversos materiais envolvidos na fabricação de sondas urinárias e que cada um tem uma indicação mais precisa? Os aspectos legais, afinal, quem pode fazer o quê? Quais são as atribuições do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do médico? É muito importante ter discernimento sobre isso. Anatomia básica da uretra. É fundamental conhecer essa anatomia, porque senão você simplesmente irá trabalhar às cegas. Muitas vezes acaba dando certo passar uma sonda no paciente que não tem nenhum tipo de dificuldade, mas diante da primeira dificuldade você vai ficar paralisado, você não vai saber resolver a situação e muitas vezes você pode ter alguma complicação e sequer ser capaz de detectar essa complicação pelo desconhecimento da anatomia. Então isso aqui é o básico. Técnica completa e dicas para a sondagem vesical. Eu vou passar para vocês diversas dicas que são imprescindíveis, são dicas que aparentemente são simples, mas são imprescindíveis para que você realize o procedimento de forma adequada,
desde o início, lá na indicação, até a realização do cateterismo, até a fixação e os cuidados após o cateterismo vesical. Quais são as principais complicações e como evitá-las? Bom, é muito importante saber quais são essas complicações e quais são os meios, como você realiza uma técnica correta para prevenir, evitá-las. E claro, diante dessas situações, como resolvê-las também. Você vai aprender tudo isso aqui comigo. Como eu já comentei antes, os cuidados pós-sondagem. Não adianta nada você fazer um cateterismo vesical impecável e o paciente sair com a sonda solta, sem um cuidado, sem identificação, sem saber manejar essa sonda depois. Então esses cuidados são fundamentais para que o paciente tenha uma boa experiência na sondagem vesical. Como desobstruir uma sonda? Isso é uma situação muito comum, principalmente a gente quando trabalha no âmbito da urologia, de pacientes com hematúria, com coágulos obstruindo sonda. E olha, existem muitas formas de você desobstruir uma sonda e é importante conhecer todas elas para você ver qual que vai ser a mais adequada para você, a que você vai se adaptar melhor e, claro, adaptar ao seu serviço. Muitas vezes você vai aprender uma coisa aqui que você não vai ter o material, então tem que aprender todos os tipos, todas as maneiras de realizar esse procedimento para que você possa ter capacidade de trabalhar em qualquer lugar com qualquer tipo de material em mão. Como é feita a troca da sonda uretral e da cistostomia? Esse aqui é um tema extremamente polêmico e gera muitas dúvidas em relação àqueles aspectos legais. Quem é responsável por trocar uma sonda? E a sonda da cistostomia? E onde deve ser feita essa troca? Tem que ser feita no hospital, pode ser feita no consultório, pode ser feita no PSF. Então nós vamos detalhar isso muito bem para vocês, como que é feito esse procedimento de forma segura, quem que deve fazer em relação à parte legal, para que você saia daqui com total segurança, sem nenhuma dúvida em relação a isso. E em relação ao cateterismo vesical intermitente, é um tema muitas vezes, assim como a cistostomia, que dá arrepio nas pessoas. A pessoa não sabe exatamente como que é feito isso, para que serve isso, e muitas vezes é cômodo para o profissional de saúde indicar uma sonda de demora, porque de praxe o paciente acaba trocando essa sonda a cada 1, 2 meses, então, entre aspas, o profissional fica livre do paciente durante um período maior, enquanto quando a gente fala de cateterismo vesical intermitente, exige um treinamento maior, exige um contato mais contínuo com o paciente, mas não tenha dúvida de que cateterismo vesical intermitente ele faz muita diferença na vida dos pacientes. E para um profissional de saúde saber indicar, saber orientar, saber como realizar o cateterismo vesical intermitente, eu garanto que você vai ter um impacto positivo muito importante na vida dos pacientes. Bom, e também saber sobre outras derivações urinárias. Não é tão comum essas derivações, obviamente, mas algumas delas é muito provável que você vá se deparar durante a vida. Então é muito importante entender o que é um Bricker, o que é um paciente com uma ureterostomia, qual cuidado que você tem que ter com uma nefrostomia, porque senão você se depara com um paciente desse e também fica paralisado, não sabe nem dar uma orientação para o paciente. Então nós vamos abordar sobre as principais derivações urinárias aqui também. Esta será uma oportunidade de você se embasar mais em conhecimentos teóricos. Eu vou trazer aqui para você muitas coisas que são ignoradas ou passadas de forma muito superficial durante a formação acadêmica e, claro, também ter uma imersão na prática da sondagem. Eu vou compartilhar vídeos explicando os detalhes técnicos, passo a passo, com muita precisão, trazendo tudo que tem de novo na literatura e, claro, também a minha experiência prática relacionada a esse assunto. Ao final desse treinamento, você terá total capacidade de lidar com qualquer tipo de situação envolvendo sondas urinárias, com total segurança. Eu aguardo você na próxima aula.